Olá, moçadinha, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma semana com as atividades da CEMED, vamos começar com a correção das atividades, né? Nós faremos mais uma vez língua portuguesa do terceiro, do quarto e do quinto ano. Meu nome é Renata Mello, sou professora da rede, trabalho na Escola Municipal Santa Maria e nós vamos iniciar essa semana com todas as correções das atividades de português. Quando eu falo todas as correções, às vezes as pessoas podem estranhar, porque elas não são feitas na sua totalidade de todo o caderno do terceiro, do quarto e do quinto ano. A opção eu faço com vocês a gramática para poder explicar um pouco melhor para vocês sobre as atividades, porque na verdade a interpretação de texto ela é algo bastante pessoal, então não dá para ficar eu fazendo. Porque eu tenho uma opinião, você tem outra opinião. Então, na verdade, eu pego mais a parte gramatical para nós fazermos, tá bom? Então, nós vamos começar as atividades que saíram segunda-feira no site da Prefeitura, as atividades da CEMED, tá bom? Vamos lá? Então, olha só, do terceiro ano nós vamos com sinais de pontuação, ordem alfabética, rima, verso e estrofe, beleza? Do quarto ano, nós ficamos com o gênero textual cartaz e diário, sinônimos e antônimos. E do quinto ano, os verbos. Olha só, sobre os sinais de pontuação que existe no caderno de atividade do terceiro ano, nós já tivemos uma aula de produção textual que fala sobre todos esses sinais de pontuação. Caso você tenha alguma dúvida, mesmo depois daquilo que eu explicar para vocês aqui, dá uma olhadinha no YouTube, no YouTube da CEMED tem as aulas de produção textual, tem a aula de sinônimos e antônimos, que também, se você tiver alguma dúvida, você pode esclarecer também lá mesmo, depois de eu explicar. Tem algumas coisas que você pode tirar. E a de verbo também está no YouTube também, já deve ter passado pela TV Câmara, está no YouTube. E você também pode assistir para tirar alguma outra dúvida que você tiver e que restar depois das atividades, tá certo? Então vamos lá? Vamos com o terceiro ano, então. A atividade é sobre os sinais de pontuação. Então, olha só. Leia a explicação abaixo sobre os sinais de pontuação. Então, olha só, dos sinais de pontuação, o primeiro que fala aí, o ponto final. O ponto final ele é utilizado quando a frase terminou. Quando aquilo que você quer dizer termina, você coloca o ponto final, certo? O ponto de interrogação é quando você indica que você está fazendo uma pergunta. Quando você vai perguntar algo para alguém, você usa o ponto de interrogação, certo? Qual o seu nome? Você vai colocar o ponto de interrogação nessa frase, certo? O ponto de exclamação, ele indica uma admiração, uma alegria, uma surpresa, um espanto. Então, quando você for escrever, por exemplo, que susto, você pode colocar o ponto de exclamação. Parabéns! Você também pode colocar o ponto de exclamação nessa palavra, certo? Então, nós vamos olhar agora a vírgula. A vírgula indica uma pequena pausa na leitura e também serve para separar as expressões das palavras, ou separar expressões ou palavras. Quando você diz que foi ao supermercado e comprou, você vai colocar 2 pontos. Fui ao supermercado e comprei, 2 pontos. Maçã, vírgula, banana, vírgula, uva, vírgula, e laranja. Então, a vírgula também é usada para separar os itens que você foi ao supermercado e comprou, certinho? Então, olha só, os sinais de pontuação servem para estruturar as frases e dar sentido ao que pretendemos transmitir ao escrever. Observe a cena abaixo. Então, vamos observar o quadrinho. Esse aqui é um diálogo entre o Cascão e o Cebolinha, certo? E aí, Careca? Fala, Cascão! Vocês viram que nós temos aí a vírgula separando a fala e nós temos a exclamação separando nos dois balões, tanto no do Cascão quanto no do Cebolinha, certo? Então, olha só. Quando 2 ou mais pessoas estão conversando, dizemos que existe um diálogo.
Então, nós vimos que o Cebolinha e o Cascão estavam conversando. Então, existe duas pessoas, existe um diálogo entre eles, certo? E para escrever um diálogo, deve respeitar os sinais de pontuação adequadamente. No diálogo, utilizamos 2 pontos e o travessão. Leia a conversa abaixo e continue escrevendo a história. Então, olha só. Nessa história, o que eu fiz? Eu trouxe para vocês uma sugestão. Eu trouxe apenas uma linha, uma única sugestão. Você vai continuar escrevendo, porque como eu disse para vocês, cada um vai escrever a sua própria história. Essa história que está aqui, essa sugestão que eu trouxe é apenas para exemplificar como será feito a continuação dessa história. Então, não necessariamente você precisa escrever o que eu coloquei aqui. Você vai usar a sua criatividade, vai usar a sua imaginação e vai escrever aquilo que você acha que precisa ser escrito nesse diálogo, certo? Então, olha só. Olá, Cebolinha, tudo bem? Olha só, nós temos a vírgula separando a conversa deles e a pergunta de tudo bem, certo? O Cebolinha responde, tudo bem. Onde você está indo, meu amigo? Outra pergunta. Ele pergunta, ele responde que está tudo bem com ele e faz uma pergunta de onde o seu amigo está indo. Então, olha só, nesse diálogo, por exemplo, o primeiro, vamos colocar que seja o Cascão. O Cascão perguntou para o Cebolinha, olá, Cebolinha, tudo bem? Ele usou o travessão para indicar que ele está iniciando uma fala. E quando o Cebolinha responde, nós também usamos outro travessão para iniciar essa fala. Então, olha só. Ele vai responder, olha só. Estou indo na casa da minha tia. Essa é uma sugestão minha. Então, mas você vai montar a sua, certo? A questão número 3, a elaboração é da Escola Municipal Sebastião Antônio Leal. Ela é adaptada. Então, aqui está dizendo assim, encontre no caça-palavras, o que não pode faltar em uma festa junina. Uma dica, todas as palavras estão na posição horizontal. Então, nós temos amendoim, argola, bandeirinhas, barraca, caipira, canjica, chapéu, churrasco, caldo, pamonha, fogueira, milho, pescaria, pipoca, quadrilha, sanfona e balão. Essas são as palavras que nós precisamos procurar no caça-palavras para depois respondermos a próxima pergunta, certo? Então, eu trouxe para vocês aqui o caça-palavras e em vermelho estão todas as palavras que foram pedidas no enunciado da atividade. Então, olha aqui, ó, barraca, amendoim, milho, quadrilha, caldo, pamonha, caipira, argola, pipoca, bandeirinhas, canjica, churrasco, pescaria, sanfona, chapéu, fogueira e balão. Todas as palavras estão aqui e eu trouxe para vocês ela já desse jeito aqui, porque na próxima atividade nós precisamos encontrar a ordem alfabética dessas palavras. Então vamos lá? Aqui na 3.1, escreva todas as palavras que você encontrou na cruzadinha em ordem alfabética. Então, olha só, já vem um quadro pronto com as iniciais das palavras. Olha só, as palavras com A, B, são 3 palavras, C tem 5 palavras, F, M, P tem 3 palavras, Q, 1 e S. Então, olha só, o que nós precisamos? A ordem alfabética, nós precisamos seguir a ordem do alfabeto. Então, nós precisamos olhar a primeira letra. A segunda letra, se a primeira letra repete, igual aqui nós temos amendoim. Nós temos amendoim e argola. Nós temos 2 palavras que iniciam com a letra A. Amendoim e argola. Então, nós precisamos olhar a segunda letra para ver qual é a letra que vem logo depois da primeira, que é a letra A, certo? Então, o que vai acontecer? Aqui nós pegaremos a palavra amendoim, que a segunda letra é a letra M, e depois argola, que a letra é a letra R, certinho?
Então ficou, olha, amendoim, argola, balão, bandeirinhas, barracas, caipira, caldo, canjica, chapéu, churrasco, fogueira, milho, pamonha, pescaria, pipoca, quadrilha e sanfona. Então, a ordem alfabética das palavras que estavam no caça-palavras, elas estão aqui, elas estão em ordem alfabética para vocês, tá bom? A questão número 4 é uma elaboração da Escola Municipal Ricardo Misson. Então, vamos lá. Leia o poema abaixo e responda às atividades. Então, nós vamos ler. Adoro festa junina. Meu nome é Carolina. Adoro festa junina. Comer pipoca e tomar quentão. É a maior curtição. Dançar quadrilha, escolher meu par é uma maravilha. Dá até para namorar. Com a minha saia rodada, danço por todo o salão, ao som da minha música preferida, que todos cantam é o baião. Como a festa é animada, eu vou até de madrugada, o ruim é quando acaba e chega a hora da despedida. Mas fico feliz só de pensar que ano que vem tem mais e tudo de novo recomeçar, certo? Então, vamos para a atividade. Olha só, um poema ou poesia é um gênero textual organizado em versos e estrofes, que significa fazer, criar, compor. As palavras podem ou não rimar entre si. Então, nessa atividade, fala sobre verso e fala sobre estrofe. Então, nós vamos dar uma olhadinha o que é verso e o que é estrofe. Verso é cada linha do poema. Eu vou voltar no slide anterior para nós darmos uma olhadinha. Olha só, o verso é cada linha que você tem no poema ou na poesia, certo? Já a estrofe é o conjunto de vários versos. Aqui está explicando, ó, é o conjunto de vários versos. Vamos voltar lá. Então, olha só, a estrofe é o conjunto. O verso é cada linha que foi escrita. Já a estrofe é esse conjunto, olha, o conjunto desses quatro versos e aqui também dos 4 versos, certo? Então, vamos completar. O título, Adoro Festa Junina, o autor é Francis Rodrigues Pinto. Agora, nós precisamos pintar de cores variadas e isso você vai colocar lá no texto, você vai pintar no texto. Eu separei aqui porque eu acho que aqui fica mais tranquilo para eu poder explicar para vocês. Mas aqui, ó, pinte de cores diferentes as rimas das estrofes. Então, você vai pintar lá no texto. Então, ó lá, quentão, curtição, quadrilha, maravilha, salão, baião, animada, madrugada e pensar, recomeçar. Então, eu coloquei de cores diferentes para vocês também colocarem de cores diferentes. Então, a cada rima que tiver em cada estrofe, você pinta lá de cor diferente, certo? Numere todas as estrofes do poema. Quantas estrofes ele possui? O poema ele possui 5 estrofes, certinho? Agora nós vamos para o 4º ano. Eu trouxe para vocês hoje uma explicação sobre o gênero textual que traz uma atividade do 4º ano, que é sobre cartaz. É uma atividade de interpretação de texto, mas eu gostaria de explicar para vocês um pouco sobre o que é cartaz, para vocês terem uma ideia do que é cartaz e depois vocês conseguirem entender o que é esse gênero textual e realizar a atividade, tá bom? Então, olha só, eu trouxe aqui alguns cartazes para vocês. Tem esse cartaz da dengue, do lixo e das formas geométricas. Todos os lugares que nós vamos, sempre tem um cartaz, apague a luz, dê descarga, não jogue o lixo no chão. Então, sempre tem algum aviso, alguma coisa referente a isso. Isso normalmente são cartazes que as pessoas colocam informando as coisas que precisam ser feitas. Então, olha só. Cartaz, também chamado de pôster, é um suporte normalmente em papel fixado de forma que seja visível em locais públicos. Sua função principal é divulgar
uma informação visualmente, mas também tem sido apreciada como uma peça de valor estético. Então, olha só, nós temos vários lugares que possuem esses cartazes. É cartaz de prevenção de alguma doença. Você, por exemplo, você vai no postinho, vai tomar uma vacina, sua mãe vai te levar para tomar uma vacina. Chega lá, você tem vários cartazes falando sobre alguma doença, como você tem que prevenir essa doença, a importância de tomar a vacina, a importância dos cuidados pessoais. Então, normalmente, por exemplo, no postinho nós temos muitos cartazes mostrando para nós formas e condutas que nós temos em relação à nossa saúde, certo? Se você vai no supermercado, a gente encontra muito no supermercado do lado de fora aqueles cartazes falando sobre os preços dos produtos, das promoções. Então, eles fazem os cartazes grandes para informar essas coisas. Dentro da nossa sala de aula, nós também temos os cartazes informativos, que, por exemplo, as formas geométricas. Muitas salas têm as formas geométricas expostas lá em cartazes, certo? Então, para vocês conseguirem fazer as atividades, é só dar uma olhadinha na atividade da CEMED, tem direitinho explicando. Eu só quis trazer para a gente dar só uma passada para vocês entenderem melhor, tá bom? Lá na atividade também do 4º ano, tem uma atividade, uma questão que fala sobre diário. Então, olha só, diário. O diário conta fatos do cotidiano ou impressões que o autor teve sobre um determinado dia. Geralmente, é o autor quem lê o diário, que costuma ser escrito na primeira pessoa. Então, é ele que faz tudo ali naquele diário. O diário é pessoal. Normalmente sou eu que faço, né? Normalmente eu também leio, então o diário é para o meu uso, a minha leitura, tá bom? Vamos para a atividade então. Na letra H, da questão número 2, lembrando que sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido das outras. Reescreva as frases substituindo as palavras destacadas por sinônimos. Então, nós vamos relembrar. Sinônimos são palavras de significados parecidos, idênticos ou iguais. Então, aqui nós estamos pedindo que reescreva as frases substituindo as palavras destacadas por sinônimos. Então, nós vamos procurar palavras com significado parecido, semelhante ou igual, certo? Então, vamos lá. Mamãe falou para a gente levar só o essencial. Vamos ver o que nós temos? Mamãe falou para a gente levar só o necessário. Então, a palavra em destaque é essencial. Então, eu troquei essa palavra por necessário. Essencial e necessário. Somente aquilo que vai precisar mesmo. Não levar nada a mais. Certo? De manhã não notei nada. Nem parabéns ganhei. Então, vamos lá? De manhã não percebi nada, nem parabéns ganhei. Notei é a palavra em destaque, eu troquei ela por percebi. Na letra C, entre 1000 abraços e presentes. Olha só, entre os milhares de abraços e presentes. Por que eu troquei por milhares? Esse milhares, ele se refere aos abraços e os presentes. Então, ela teve milhares de abraços e milhares de presentes, certo? Faz parte da paisagem do meu quarto. Faz parte da visão do meu quarto. Então, olha só. A palavra era paisagem e eu troquei por visão. Certinho? Vamos para o próximo? 5º ano. Vamos ver o que o 5º ano traz. A questão número 3, a elaboração é da Escola Municipal Professora Olga de Oliveira. Leia a reportagem a seguir e responda às questões que seguem. Releia o trecho da reportagem. Estudos revelam que adolescentes que dormem menos estão mais propensos a problemas cognitivos ou comportamentais em sala de aula. Os pais devem estar alerta. É preciso restringir ou proibir o uso de celular após a hora de dormir. Então, nós temos alguns verbos que estão destacados aqui. Revelam, dormem e devem.
São os verbos que eles destacaram. Nós temos outros verbos, tem dormir, restringir, então nós temos outros verbos, mas eles destacaram nesse trecho da reportagem, revelam, dormem e devem. E na questão está assim: em que tempo estão os verbos destacados? Eles estão no presente ou eles estão no passado? Então, olha só, revelam, dormem e devem. Eles estão no presente, certinho? Leia este trecho de uma outra reportagem. Se as novas tecnologias trouxeram algum alento para os pais e cuidadores e ampliou o acesso à informação, é fato que também mudaram a rotina de muitas famílias, muitas vezes para pior. As crianças antes corriam pela casa, bagunçavam o quarto, pintavam as paredes, provocavam os irmãos e enchiam os pais de perguntas. Agora passam horas sentadas, quietas, voltadas para as telas luminosas. Então aqui foram destacados os verbos: corriam, pintavam, provocavam e enchiam. Eles destacaram esses verbos para dar continuação à atividade. Vamos lá? Observe a lista abaixo e escreva as palavras substituindo o termo grifado por ão no final. Então, todos os verbos do texto, eles são terminados com AM em todos eles. Então, ó, nós temos correram, pintaram, provocaram e encheram. Todos esses verbos com AM. Aqui pede para você trocar tudo por ão. Então, correrão, pintarão, provocarão e encherão. Vocês viram que mudaram o som? Correram, correrão. Pintaram, pintarão. Provocaram, provocarão. Encheram, encherão. O que é que tem de diferente nisso? A próxima pergunta vai falar sobre isso. Olha só. Há uma diferença ao ler essas palavras, quando termina com AM e quando termina com AOTIL, certo? Qual é a diferença? Explique. Então, vamos lá. As palavras terminadas com AM, elas estão no passado. Então, encheram, está no passado. Eles já fizeram isso, eles provocaram, eles encheram, eles correram. Então, está no passado, já fizeram a ação. Quando nós colocamos o AOTIL, o ão, o que acontece com essas palavras? Elas vão para o futuro. Então, elas correrão, elas provocarão, elas encherão. Então, as palavras terminadas, vamos sempre lembrar disso, as palavras terminadas com AM, elas estão no passado. São coisas que já aconteceram. Quando você coloca o ão, AOTIL, elas ainda vão acontecer, elas são futuro. Certinho? Moçadinha, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Espero que vocês estejam bem, estejam todos com saúde. Vamos nos cuidar, vamos ficar em casa. Criançada, não esqueça, lavem as mãos, vamos cuidar da nossa saúde, tá certo? Vamos comer direitinho, vamos fazer tudo aquilo que precisa para que essa doença saia de vez da nossa cidade, saia de vez do nosso país, para nós voltarmos à nossa normalidade, tá bom? Grande beijo para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau!